Fala nação, tudo bem? Sábio Siqueira na área, trazendo notícias do nosso Mengão, Mengão do nosso coração, nosso amorzão, nosso tudo. Vou começar aqui trazendo uma notícia do futebol interior. Eles trazem aqui uma notícia sobre o nosso uruguaio De La Cruz. Infelizmente, o nosso uruguaio ele pode não participar do Mundial de Clubes, porque ele ainda sente, dores no joelho direito. Lembrando que lá na época do River, ele tinha uma dor crônica, se eu não me engano, no joelho direito, por conta de lesões. Se eu não me engano, a última vez que ele entrou em campo foi contra o Botafogo, dia 18 de maio, no empate de 0-0. Foi nesse jogo que o De La Cruz começou a sentir o joelho direito dele, Após reiniciar os trabalhos em campo, o meio-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exames de imagem realizados no último domingo 22, ou seja, ontem, não identificaram novas lesões no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo, comunicou o Clube de Regatas do Flamengo. Garantido nas oitavas de final do Mundial, como o primeiro colocado do grupo D, o Flamengo fará sua última partida na fase de grupos nesta terça-feira, quando terá pela frente o Los Angeles FC. O jogo será às 22 horas, horário de Brasília. O adversário do rubro-negro chega à terceira rodada sem chances de classificação, já que perdeu para o Chelsea. E até então o Felipe Luiz ele pode estar poupando os atletas. Já que eu comecei falando disso, então vamos trazer aqui do GE os próximos jogos do Flamengo, Próximos jogos dia 24 de junho, às 22 horas, Los Angeles e Flamengo FC. Onde assistir? Canais Globo, Cazé TV, tem alguns youtubers transmitindo, mas não com imagem, só igual os tempos de vovô, na rádio. E é isso aí. No momento agora estão jogando Botafogo e Atlético de Madrid, e ao mesmo tempo tá rolando o jogo do PSG. Se eu não me engano, ambas as partidas 0-0. Mudando de assunto, BAP, ele concedeu entrevista aos jornalistas que estavam lá nos Estados Unidos, e ele disse que o Flamengo não tem pressa para construir o seu estádio. E aí, torcedor? Você está com pressa? Como é que está o seu coração aí com relação a esse assunto, estádio? É um assunto que, volta e meia ele está aí na pauta e nós vamos trazer para vocês aqui. Quem está trazendo essa informação é o Diário do Rio. Durante a entrevista deste domingo 22 em Nova Jersey, onde o time disputa o Mundial, BAP foi direto ao dizer que não tomará decisões precipitadas sobre o projeto, especialmente enquanto o clube ainda tem contrato de 19 anos com o Maracanã. O mandatário disse: não tem nada a ver uma coisa com outra. O projeto do estádio é para 50 anos e tem que funcionar daqui a 5, 10, 20 anos. Eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Sempre que fiz, deu errado. Se não tivermos certeza absoluta de que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou compromete a performance esportiva, não vou fazer o estádio, afirmou
o presidente do Flamengo, Luiz, ou o BAP. O custo estimado da obra ele gira em 500 milhões, enquanto a premiação máxima do Mundial é de 2 milhões de dólares, 500 milhões de dólares e a premiação 2 milhões de dólares, sei não. BAP usou uma analogia bem direta para ilustrar. É como construir uma casa em Angra e dizer, ótimo, já tenho uma bicicleta aqui, a casa é um pouco mais cara. O dirigente fez questão de reforçar que o clube não tem pressa e que o foco no momento segue sendo o desempenho esportivo e a saúde financeira do clube. O estádio é importante, é um sonho, mas esperamos anos pelo centro de treinamento, demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho um Maracanã por 19 anos, temos que ganhar muita coisa ainda, abastecer nosso caixa e só então tomar essa decisão, afirmou BAP. Ele também reforçou que o projeto do estádio só sairá do papel quando houver plena segurança de que ele não comprometerá as finanças nem o desempenho esportivo do Flamengo. Até lá, o clube segue focado nas competições e na busca por títulos e, é claro, por mais dinheiro em caixa. E aí, nosso presidente ele está certo ou está errado? Deixa a sua opinião aí. Enquanto isso, senta o dedo no like aí para subir o nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva, dá essa moral para a gente aí, para a gente crescer, para a gente poder trazer muito mais notícias aí do nosso Flamengo, nosso queridão, nosso lindão, beleza? Ainda fala do nosso presidente, o atual presidente Luiz Eduardo Batista, ele ainda em entrevistas na data de ontem, ele falou sobre a realidade financeira do Flamengo. Se o Flamengo fosse uma empresa faturando 1,5 bilhão por ano, ele tinha que ter uns 300, 400 milhões de reais em caixa. É assim que se toca uma empresa. Ninguém toca uma empresa grande com menos de 3, 4 meses de dinheiro em caixa. O Flamengo tinha dinheiro para 2 dias. Então o Flamengo tinha uma situação econômica boa, mas uma situação financeira ruim. Igual aquele cara que tem mobília, móveis, mas não tem dinheiro do banco, não tinha liquidez. Ou seja, ele sempre trazendo referências aí, né? Deu uma bugada aqui, vamos voltar. No início de 2025, o Flamengo divulgou o relatório anual com as demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício de 2024. O balanço, inclusive, apontou uma receita recorde de 1,3 bilhão no mais querido, mas também indicou aumento de 581% na dívida líquida operacional, que passou de 48 milhões para 327 milhões, e um déficit de 734 mil. O aumento da dívida do Flamengo se deve principalmente por 2 fatores: investimento em reforços e compra do terreno para a construção do estádio. Afinal, o mais querido desembolsou 146 milhões pela área do gasômetro. Além disso, somado às janelas de transferência de 2024, a diretoria rubro-negra gastou pouco menos de 300 milhões em contratações. Com a situação financeira delicada, o foco do Flamengo no início do ano foi aumentar o caixa rubro-negro. Desse modo, com a não renovação de contrato de Davi Luiz e Gabigol, o mais querido abriu espaço na folha salarial mensal. Além disso, com a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, a diretoria embolsou mais de 7 milhões de euros, 44 milhões na época. Não podemos esquecer também do Pablo, né? O zagueiro Pablo, ele tá lá no Mengão, só treinando. Felipe Luiz não conta com ele, e é um gasto a mais, né, pro Mengão aí. Enquanto isso, o Flamengo segue focado no próximo compromisso da temporada,
que é contra o Los Angeles, né? Lá nos Estados Unidos. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui no site do Flamengo, o Flamengo ele encerra a preparação para enfrentar o Los Angeles FC em Orlando. Se você ama o mais querido, seja sócio torcedor Nação Sem Fronteiras, por apenas R$19,81 por mês. Apoie o Mengão de onde estiver. É isso aí, galera. Na atividade desta manhã, realizada na Universidade de Stockton, o técnico Felipe Luiz fez o último ajuste na equipe que começará a partida desta terça-feira. O Uruguai de La Cruz não foi a campo, eu já disse, porque ele voltou a apresentar dores, né? E continua no departamento médico. Após o treino, a delegação rubro-negra seguiu viagem para Orlando, local da partida. Ainda hoje, Felipe Luiz concederá entrevista coletiva no Camping World Stadium, com 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas. O Mengão já está garantido na primeira colocação do grupo D e aguarda a definição do seu adversário nas oitavas. Ou seja, amanhã define tudo, o Mengão já vai saber quem vai enfrentar. Eu gostaria de enfrentar o Benfica, né? Para pegar mais um europeu, deixa os sul-americanos para Libertadores. E você, Flamengo classificado em primeiro, você gostaria de pegar quem na próxima fase? Deixe o seu comentário e o seu like, que é muito importante para a gente. E a última notícia aqui, né, que eu quero trazer para vocês, eu não sei o que aconteceu, mas fechou aqui. Aqui. O Zenit pode tomar um chapéu por Gerson, do Flamengo. Notícia do site Terra. A transferência de Gerson para o Zenit, antes considerada iminente, pode tomar um novo rumo diante do interesse crescente de clubes da Premier League. Segundo a apuração do Bola VIP Brasil, representantes de equipes inglesas buscam informações contratuais sobre o camisa 8 do Flamengo durante o Mundial de Clubes. A sondagem foi motivada pelas boas atuações recentes do meio-campista, sobretudo na vitória de 3-1 diante do Chelsea. Embora ainda não exista uma proposta formal, o cenário indica que o time russo pode ser surpreendido por uma oferta superior vinda da Inglaterra, interrompendo os planos já avançados entre jogador e Zenit. De todo jeito, Gerson ele pode sair. Apesar da movimentação no mercado inglês, Gerson aceitou os termos propostos pelo clube de São Petersburgo. A diretoria do Zenit se comprometeu a pagar à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros, 158 milhões de reais, exigência feita pelo Flamengo para liberar o jogador. O pagamento está previsto para ocorrer logo após o término da campanha do rubro-negro na Copa, né? O Flamengo não participa diretamente da negociação, pois a cláusula permite a saída imediata mediante o pagamento integral do valor. Ainda assim, o clube avalia acionar uma cláusula adicional, né, relativa ao direito de imagem, cujo montante estimado é de 40 milhões. Segundo o staff do jogador, tal valor não estaria incluído na negociação, o que pode levar a uma disputa judicial posterior sem impedir a concretização da saída. Sondagens inglesas pressionam definição. Embora o acordo verbal com o Zenit esteja em vigor, a possibilidade de clubes da elite inglesa interferirem na negociação é tratada como certa. Alguns olheiros de times ingleses buscam informações sobre o meio-campista com o intuito de entender a situação contratual do camisa 8, destacou a publicação. O Flamengo, por sua vez, mantém a postura de liberar o atleta apenas mediante o pagamento da multa rescisória, né? A atuação destacada de Gerson no torneio internacional ampliou a visibilidade do jogador no cenário europeu, conforme a imprensa esportiva. O desempenho recente fortaleceu o interesse de clubes com maior
poderio financeiro, o que pode transformar o destino da transferência em questão de horas. Assim, o risco de um chapéu no Zenit passou a ser considerado internamente pelo Flamengo e pelo próprio entorno do atleta. Esse Mundial de Clubes, ele não só virou uma vitrine para o Gerson, mas para diversos jogadores do Flamengo. Voltaram a especular o Wesley, né, lá no Brighton da Inglaterra, e eu tenho certeza que vários outros jogadores estão sendo pesquisados aí, a situação deles diante do Flamengo nesse Mundial, porque a visibilidade deles agora está para o mundo, né? Ainda mais pela campanha que o Flamengo está fazendo aí nesse Mundial de Clubes da FIFA. É isso aí, galera. Encerro mais um vídeo no dia de hoje. Amanhã eu volto trazendo muito mais informações do nosso Mengão queridão, nosso amor, beleza? Só peço para você, deixe seu like, comente no vídeo aí, vamos engajar o vídeo aí, vamos subir ele aí. Quem puder, compartilha com cachorro, gato, papagaio, beleza? Conto com vocês, tamo junto, até a próxima, fui!